Olá, boa noite. Boa noite aos amigos do Lex. Olá, Helena, que bom te ver por aqui. É uma alegria grande estar novamente aqui com vocês, do Lex, de outros centros. É muito bom. Vamos aguardar um pouquinho enquanto as pessoas entram. Boa noite, Helena. Olá. Boa noite. Creio que podemos ir lendo uma mensagem para que a gente também não atrase muito, né? Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, me digam se me ouvem bem, se essa altura de voz está boa. Me ouvem bem? Ouvem, né? Então está ótimo. Obrigada, Helena. Eu vou ler aqui um trechinho bem pequeno, uma mensagem bem curtinha de Emmanuel, para que a gente comece a se harmonizar enquanto as pessoas vão chegando. O nome da mensagem é Basta Lembrar. E ele diz assim, essa mensagem está no livro Material de Construção, que foi psicografado por Chico Xavier. Ele diz assim: basta lembrar. Se estás na fé cristã e esperas tão somente caminhos sem problemas, paz sem obrigações, dias de céu sempre azul, vantagens sem trabalho, conquistas sem suor, direitos sem deveres, apoio sem serviço e vida sem provações, lembra-te de Jesus. Que lindo, não é? Ele nos lembra que esse espírito mais evoluído que já esteve aqui conosco e esteve para servir. E a gente fica aqui às vezes querendo ficar sem fazer nada e apenas receber, pedir graças, não é? Como a gente costuma dizer. Vamos fazer nossa prece para que nós possamos aquietar um pouquinho mais nosso coração e entrar em comunhão com o alto, pedindo a Jesus que esteja conosco neste momento. Te agradecemos, Jesus, por este momento em que aqui nos reunimos em Teu nome para aprendermos um pouco mais sobre as lições de amor, as lições de vida, as lições do Teu Evangelho. Te agradecemos a Tua luz, a Tua paciência com cada um de nós, com o nosso aprendizado. E te pedimos neste momento que esteja conosco, que esteja em nossas casas, iluminando as nossas residências, nossos familiares e expandindo essa luz para o bairro onde moramos, para as nossas cidades, para o nosso planeta. Seja esse instante em que estamos reunidos em Teu nome, um momento de luz, luz para este planeta que nos deste a aprender a servir. Assim seja. Muito bem. Eu sou Vânia Reis e estou muito feliz por estar aqui em mais uma doutrinária, uma palestra do Lar Espírita Casa do Samaritano, né? De amigos muito queridos, a quem eu agradeço a oportunidade deste desafio de reflexão. A reflexão de hoje, de fato, ela nos provoca, ela é sobre o título Mãe.
cuida de ti. E ela nos provoca porque ela chama as mães para cuidados para consigo mesmas, né? Nos provoca porque ela nos lembra que todas as pessoas que cuidam com amor de alguém precisam também cuidar de si mesmas. Também ela nos provoca porque ela nos lembra que todos nós, gregários que somos, seres sociais, interdependentes, nós precisamos, nós necessitamos uns dos outros. Não temos como caminhar sozinhos. Portanto, nós temos que aprender a cuidar de nós, mas também a cuidar do outro. Então, sob nenhum aspecto, essa reflexão vai excluir qualquer uma dessas duas dimensões. O cuidar de si implica no aumento da capacidade de cuidar do outro. Tão perfeita a vida é. As bases dessa reflexão, portanto, ela envolve essas situações todas. Ela não se situa apenas no contexto da maternidade. As reflexões que nós vamos fazer aqui vão nos ajudar a pensar sobre nós mesmos, todos nós. E nós vamos partir de Paulo de Tarso, apóstolo, da primeira carta aos Coríntios. No capítulo 6, no versículo 12, ele escreve uma frase que já é conhecida, mas que é sempre muito oportuna da gente lembrar. Ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O livre-arbítrio que Deus nos deu permite que tudo façamos. Por isso ele diz, tudo me é lícito, eu posso fazer? Posso. Mas nem tudo me convém. E aqui ele já nos dá uma chave importante para essa reflexão. Se nem tudo me convém, como é que eu vou saber o que me convém? Como vou saber? Como vou identificar isso, né? Então, quando ele diz assim, não me deixarei dominar por nenhuma dessas que não convém, né? Ele está nos dando um ponto de partida importante. Ele está nos dizendo, isso depende de mim. Não depende do mundo, não depende dos outros, não depende de terceiros. Isto só depende de mim. Sou eu que tenho que escolher, sou eu que tenho que construir o caminho, sou eu que tenho que determinar a direção que eu vou dar para o que vou seguir. Mas como é que eu vou fazer isso, né? O que é mesmo que me convém? Como é que eu vou saber o que me convém? Quando ele diz no capítulo 10 da mesma carta, no versículo 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e ele diz, todas são lícitas, ele segue, né? Mas nem todas edificam. Então aqui ele nos dá outra chave. Se nem todas edificam, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar tão somente aquilo que edifica. Aqui nós já chegamos em um ponto importante. E eu já sei o que edifica. Boa noite, Igor. Né? E eu já sei o que edifica. Não, eu não sei o que edifica, mas eu preciso aprender, preciso saber. Né? Então, para eu saber o que edifica, o que pode me edificar, o que pode me fazer evoluir, eu preciso saber o que eu sou, eu preciso saber como eu estou e preciso saber como realizar essa jornada. Por que estou começando as nossas reflexões com isso? Porque recentemente, nesses últimos talvez 4, 5 anos, né, nós temos ouvido muito falar, né, nesses cuidados consigo mesmo. E é muito importante que a gente tenha isso, que a gente avance nessa direção. Por isso, inclusive, essa reflexão. Mas a minha intenção é de mostrar que essas reflexões, as bases dessa reflexão, elas estão já lá atrás, há milênios.
Lá atrás, no Evangelho de Jesus, nós já encontramos as pistas, as bases que vão nos fazer trilhar esses caminhos com mais segurança, sem que a gente se perca em modismos e em tantos desvios que vêm acontecendo, principalmente nos últimos tempos, né? Então é bom que a gente retome essa leitura para que a gente assente bem as bases da reflexão e caminhe com mais segurança. Então, quando ele diz assim, que a gente precisa então saber o que sou, como estou e como é que vou realizar essa jornada evolutiva, eu posso partir então do primeiro ponto. O que eu sou? Espírito imortal em evolução. Às vezes a gente pensa que esta afirmação ela é tranquila para nós. Ah, Vânia, mas isso nós já sabemos. E somos espíritos imortais, nós já sabemos. Mas nós ainda não internalizamos de maneira satisfatória, de maneira consistente, os desdobramentos que essa verdade traz. Se estou em evolução, eu tenho que construir um percurso. Eu não estou aqui por acaso. Eu não vim aqui para o mero prazer. Eu vim aqui com algumas finalidades. Eu estou nesta existência encarnada com algumas finalidades. Então isso traz desdobramentos e a gente precisa atentar para eles. Como é que eu estou? Eu estou bem? Eu estou feliz? Não, nós estamos em sofrimento. Nós sofremos muito, nós sabemos disso. Nós sofremos muito. Mas quando a gente sofre, a gente tende a se aproximar mais do que a gente é. Porque o sofrimento, a dor nos humaniza. Então, nenhuma dor nos chega para punir. Qualquer dor que nos chegue, ela chega para nos ensinar. O processo é educativo. Então, eu estou em estado de sofrimento. Sofro por 1000 razões. Como eu posso melhorar? Em que direção eu caminho para eu sair dessa condição de sofrimento? Na carta aos Filipenses, Paulo novamente, essa é uma carta interessante porque é uma carta em que ele busca encorajar os irmãos da província romana de Filipe, né, para o trabalho. Ele gostava muito deles e estava muito saudoso. Então é uma carta muito amorosa. E ele começa a carta dizendo que ele pede ao Senhor, como ele diz, né, a Deus, que ele pede, e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em conhecimento e discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia do Cristo. O que é importante no que ele está nos dizendo aqui? O que é que ele está pedindo para os irmãos filipenses? O que ele pede a Deus para os irmãos filipenses? Ele pede conhecimento e discernimento. Quando ele fala em conhecimento e discernimento, ele está falando do conhecimento do amor, do que seja o amor, do amor que nós temos que aprender, do amor que nós trazemos já fragmentos em nós e que nós precisamos desenvolver. É disso que ele está, é a isso que ele está se referindo. E o discernimento, discernir o quê? Discernir é ter a capacidade de separar, de identificar o certo, o errado, o bom, o ruim. Então, ter discernimento é importante. Ora, lá atrás nós já estávamos dizendo o que ele estava falando. Nós precisamos saber o que me convém. Para eu saber o que convém para mim, para a minha evolução, eu preciso de conhecimento e preciso de discernimento. Se eu não souber discernir, eu não avanço. Vou dar um exemplo que nos ajuda a compreender. Nós temos uma noção de amor ainda muito confusa dentro de nós. Então a gente é capaz de achar que o companheiro ou a companheira da gente é alguém que nos ama muito porque dá crises de ciúme, ataques terríveis, não é?
Exato, né? Então dá crises de ciúme terríveis, né? E aí a gente diz, olha, mas fulano, fulana me adora. Nossa, extremamente ciumento. A gente conta isso como uma grande vantagem. Na verdade, esse não é um sentimento de amor. Esse amor está desequilibrado, desarmonizado. Esse é um sentimento de posse e a gente está dizendo que é amor. Ou então a gente pode também pensar assim, às vezes há situações de violência, inclusive, em que a gente observa uma pessoa, uma mulher machucada e ela é capaz de dizer às vezes, não, mas isso aqui não foi nada, foi só uma briguinha de amor. Quem ama não bate, quem ama não mata. Isso não é amor. Então veja a riqueza do que Paulo nos traz quando ele diz: nós precisamos de conhecimento sobre o amor e de discernimento para que a gente consiga colocar na peneira isso tudo que vemos, isso tudo que nos acontece, isso tudo que pensamos e que sentimos, para que a gente seja capaz de triar, de selecionar, de focar naquilo que é verdadeiro, real, que é da ordem espiritual, naquilo que é verdadeiramente divino. Isso é tão complexo, essa sensação de essas distorções sobre o amor, que a gente pode se perguntar, inclusive, como é que eu amo? Eu amo controlando? Eu amo impondo a minha vontade? Eu amo dominando a pessoa? É assim que eu amo? Então esse meu amor está doente. E como é que eu gosto de ser amada? Eu gosto de ser amada por alguém que cuida de mim. De que maneira? Por alguém que me sufoca, impondo o seu jeito de ser? Ou eu gosto de ser amada por aquela pessoa que respeita o meu tempo, que respeita o meu processo, que respeita as minhas dificuldades? Claro, que ama também as minhas virtudes em desenvolvimento, né? Porque nós já as temos. Então, como é que eu gosto de ser amada? Vejam como é importante essa reflexão para todos nós, né? Então, essa reflexão sobre o conhecimento que precisamos ter para entendermos o que é o amor, o que é amar, e do discernimento que é necessário para esse processo, essa é uma reflexão capital. Ela é realmente necessária. E o que fazer, né? Diante disso, como é que eu vou seguir? Bom, eu estou aprendendo, eu estou tentando compreender, o que eu vou fazer? Eu preciso me conhecer minhas imperfeições, as dificuldades que se manifestam em mim. Eu preciso construir um modo saudável de me relacionar com as pessoas. A gente sofre porque a gente se distancia da lei de amor. Todas as vezes que a gente se distancia da lei de amor, a gente sofre, dói. Então, quando eu sou agressiva com alguém, dói em mim, porque depois eu vou me arrepender. Quando eu não perdoo alguém que cometeu um desatino e me magoou, me machucou, quem é que fica com essa mácula? Quem é que fica com essa dor dentro de si? A pessoa que não perdoou. Por isso que se diz: o perdão é de quem perdoa, é para quem perdoa. Quem perdoa é que é o maior beneficiado, porque se liberta daquela dor e liberta o outro de um vínculo doentio, de um vínculo problemático, porque os vínculos saudáveis, estes sim, nós devemos manter. Então, quando eu paro para pensar em mim, eu fico me perguntando: eu estou melhorando? Quando eu entrei nessa existência carnal, nessa experiência de encarnação que estou tendo, eu ingressei aqui como? E hoje, como eu estou? Em que eu já avancei? Nenhuma dessas reflexões pressupõe a ótica da cobrança, do julgamento, mas tão somente do conhecimento, do autoconhecimento. Eu estou melhor hoje do que ontem ou não? E nós vamos perceber que nós sempre melhoramos em alguma coisa, mas essa reflexão, felizmente, nos faz perceber também
que às vezes não, que nós precisamos, né? É um prazer também, Érica, né? Que nós precisamos avançar, melhorar. Quando eu percebo que estou amando alguém de maneira possessiva ou de maneira doentia, o que fazer? Me maldizer, me maltratar, me julgar, me condenar? Não. Eu tenho que me acolher. Aí mesmo é que eu tenho que cuidar de mim. E procurar buscar dentro de mim as razões que estão me levando para aquela maneira peculiar, não é? De amar. Peculiar e inadequada. Mas quando a gente olha para o lado, é muito bom porque a gente percebe quantos e quantos de todos ou tantos outros estão também com as suas dificuldades. Então nós não temos que nos julgar, nem que nos comparar. Cada um de nós tem um trajeto, cada um de nós tem um aprendizado, cada um de nós tem seus pontos de maior firmeza, de maior segurança, seus pontos de maior fragilidade. Tudo a fazer é seguir, ajudando-nos uns aos outros. Portanto, cuidar de mim quando eu percebo que eu estou em sofrimento, digamos que eu me observo e percebo várias dificuldades minhas que me fazem sofrer. Gente, isso aí já é um grande avanço. Perceber que eu estou em sofrimento e que eu posso melhorar é um grande avanço. Por quê? Primeiro, porque eu já me aproximei de mim. Segundo, porque se eu me observo e percebo que sou eu que posso melhorar para que aquilo que está acontecendo comigo diminua, se dilua, seja superado, eu estou, portanto, assumindo a responsabilidade sobre minha vida, as rédeas do meu viver. É infantil nós ficarmos atribuindo ao outro a responsabilidade sobre o que nos acontece. E é importante nós entendermos essa reflexão. Isso não quer dizer que o outro pode fazer conosco o que quiser, que não vai doer. Não. Existem situações de extrema gravidade, é claro, que nos machucam, que fazem doer muito. Mas o modo como eu vou reagir ao que me acontece, esse modo é o que vai definir a maneira como eu vou me relacionar com o mundo e evoluir. Eu posso entrar em profunda depressão, porque um familiar muito querido meu partiu por Covid. Dói muito. Mas ficar depressivo por isso é uma escolha, no sentido de que, meu Deus, está me doendo muito. Ajuda-me a aceitar essa situação. Ajuda-me a respeitar os teus desígnios. Porque nada acontece sem a vontade de Deus, sem a permissão de Deus. Nesse momento, melhor dizendo, nada acontece sem a permissão de Deus. Ele pode não querer que a gente cometa determinado desatino, mas quando nós cometemos algum desatino e ele permite, é porque aquela situação vai ser necessária para o meu aprendizado. E se ele permite, quem sou eu para dizer que não deve acontecer? Quem sou eu para me contrapor? Dói. Então eu tenho que me dirigir a Deus e pedir: me ajuda a lidar com essa situação. Me ajuda a acalmar o meu coração diante dessa dor. Me ajuda a aceitar os desatinos que estou vendo e a não me revoltar, mas tão somente me manter firme, lutando pelos direitos que todos temos de ter vida digna, de ter proteção, de ser vacinados. Enfim, mas lutando com dignidade, lutando com paz, não é lutando com ódio. Assim, se eu fizer isto com ódio, eu vou estar me contaminando. O problema passará a ser meu. Então, quando eu olho para o mundo e percebo como eu estou,
e percebo as minhas dificuldades, percebo as minhas imperfeições e digo, eu preciso melhorar nisso, eu estou muito ciumenta, eu estou muito possessiva, eu estou muito irritada, eu estou, com características A, B e C, não importa quais sejam, não se julgue. Como eu fazer para melhorar a minha relação com o mundo e para aliviar isso tudo dentro de mim? Porque quem está nessa condição não está feliz. As pessoas irritadiças não são felizes. As pessoas que têm raiva com muita facilidade não são felizes. As pessoas profundamente impacientes, que não perdoam, não são felizes. Se nós queremos ser felizes, nós temos que buscar o exato contrário, não é mesmo? Então, cuidar de mim significa buscar me aproximar de Deus e da lei de amor. Então vejam como isso já está abrindo dentro de mim uma possibilidade. Eu deixo de atribuir ao outro a responsabilidade sobre o meu bem-estar. E vocês podem dizer assim, mas e se foi algo muito grave que essa pessoa te fez? Eu terei que perdoar, independente do que tenha acontecido. Um dia esse perdão terá que chegar. Quanto mais grave a ofensa, mais difícil é o perdão. Entretanto, maior é o mérito de quem luta por perdoar. Então, eu não preciso fingir para ninguém, nem para mim mesma, que eu perdoei. Eu preciso dizer, está doendo muito e eu ainda não consigo te perdoar. Mas eu estou trabalhando o meu coração para construir esse perdão e eu vou conseguir te perdoar. Porque tu, como eu, é aprendiz, ser que erra, imperfeito. O que tu fizeste foi terrível. Mas quem sou eu para te julgar? Eu já posso ter feito coisas piores. Então, tudo a fazer é perdoar. E não preciso me cobrar esse perdão amanhã. Entre os espíritas é muito comum que a gente se cobre o perdão imediato. Às vezes as pessoas dizem assim, mas parece que nem leu o Evangelho. Entre ler o Evangelho e vivenciar o Evangelho, há uma distância muito grande. E é por isso que estamos aqui, nessa jornada linda, forte, intensa. 2000 anos já se passaram e nós ainda não conseguimos sequer compreender plenamente a mensagem de Jesus. Avalie vivenciá-la plenamente. Então não nos cobremos o impossível. Nos cobremos tão somente aquilo que nós podemos dar. Eu não quero ficar com meu coração cheio de raiva, de ódio. Eu vou conseguir esse perdão. Deus, Jesus, me ajuda a construir esse perdão. Então eu vou ler sobre o perdão, eu vou assistir palestras sobre o perdão, eu vou me trabalhar para perdoar. E assim ele vai chegar. Porque naquele momento eu abri as possibilidades para que a espiritualidade benfeitora atue junto a mim e me ajude nesse processo do perdão. Então, cuidar de mim é me aproximar da lei de amor, que está na minha consciência, como os espíritos já nos esclareceram. E isso eu tenho que fazer por livre vontade. Eu não posso fazer isto por imposição. Ninguém pode obrigar ninguém a seguir um percurso que a pessoa não quer seguir. E aqui mais um ensinamento importante. Respeite o tempo e o ritmo do outro. Do mesmo modo que você quer que o outro respeite o seu ritmo. Quantas coisas a gente tem vontade, às vezes, de dizer, e nesses tempos de intensa convivência familiar, cheia de conflitos e tensões, é bem verdade, mas que já está se acalmando, já está abrandando, porque alguns ajustes já começam a acontecer. Mas quantas verdades nós às vezes temos vontade de dizer, verdades nossas, né? Porque nós temos a pretensão de ser donos dela, né? Então, quantas verdades temos vontade de dizer? Mas adianta você dizer a verdade que você diz para mostrar superioridade? Ela maltrata, ela é uma maldade, porque o outro sequer entende o que tu estás falando. Mas ele entende o tom da tua voz e a tua recriminação. E aquilo dói.
e ele se afasta mais ainda de ti. Portanto, respeita o tempo do outro. Se tens que dar alguma chamadinha, conversa com amorosidade. Se é um filho, treina antes e acolhe aquela situação, seja ela qual for. Senão teu filho não vai conversar contigo também. Seja quem for, esse ensinamento serve para qualquer situação. Portanto, cuidar de nós mesmos significa nos aproximar da lei de amor, né? Exercitando esse amor no ritmo que somos capazes de exercitar, sem impor para ninguém, nem para nós mesmos, porque nós temos que conhecer-nos o suficiente para saber o ritmo da nossa jornada, da nossa própria jornada individual. Como é que eu vou cuidar de mim? Primeira coisa que eu preciso fazer, ter claro, é que eu tenho que agradecer por cada erro, por cada desatino, por cada tombo que eu cometi. Nossa, mas agradecer erros? Sim, são os erros que nos ensinam. O que nós sabemos hoje resulta dos erros do passado. Então, ao invés de nós olharmos para trás, cheios de culpa, nós podemos olhar para trás e dizer: obrigada por esse momento, porque naquele momento que eu cometi esse desatino de tal monta, essa grosseria, esse erro tão grave, foi nesse momento que eu entendi que eu não devia fazer isso com ninguém. Obrigada, meu Deus, por esse momento, porque se aquele momento não tivesse chegado, eu não teria, Isabel, eu não teria aprendido, eu não teria compreendido. Portanto, nós temos que olhar para o nosso passado com profunda gratidão. Não apenas gratidão pelas nossas conquistas, pelas nossas vitórias, nossos êxitos, mas pelos nossos erros que trouxeram as conquistas maiores, que foram as conquistas sobre nós mesmos. Nesta existência presente, atual, nós já podemos fazer isso. Aquele desatino que a gente cometeu há alguns anos, aquela grosseria que a gente falou com alguém, aquele equívoco grave que a gente cometeu com fulano de tal há 10 anos, tudo bem, já fui lá, já pedi perdão, a pessoa já perdoou, mas eu já me perdoei? Às vezes a gente não se perdoa. Lá no fundo fica o registro de que você, por não ter se perdoado, ainda se cobra a perfeição, a retidão. Nós não temos isso ainda. Aprendizes que somos e cheios de falhas, nós temos que nos acolher e nos amar do jeito que nós estamos, com todas as imperfeições. Então, primeiro passo, agradecer por cada erro e pelo que nós somos hoje. Nós hoje estamos na nossa melhor versão. Aí vocês podem pensar: nossa, mas será mesmo? Eu estou achando essa minha encarnação tão complicada, porque eu já fiz tantas bobagens. Tudo bem, todos nós já fizemos e ainda vamos fazer muitas. Mas agradeça a Deus por essas bobagens. Essas foram as bobagens desta encarnação, não é? Agradeça a Deus porque antes você cometeu outras, piores ainda. Então você está melhorando, sim. Quando a gente quer cuidar da gente, a gente agradece pelos erros e a gente precisa ter um olhar mais voltado para nós mesmos, percebendo as nossas dificuldades e as nossas necessidades. Aqui é um exercício dificílimo para todos nós, porque não nos ensinaram. Nós não fomos educados para isso. Nenhum de nós. Não fomos educados. Então, como não fomos educados, é difícil. Como é que eu vou perceber minhas necessidades? Bom, eu gostaria de um emprego melhor, eu gostaria de uma casa não sei como. E aí a gente vai para as coisas de ordem material, ou então a gente diz: eu gostaria de um outro companheiro, né? Um outro marido, quem sabe, né? E brincando um pouquinho.
Mas veja, não é disso que se está falando. O que é que me preenche de fato? Quando eu atribuo ao outro ou às coisas de ordem material o preenchimento do meu ser, eu ainda não entendi o que eu sou. Eu não sou um ser que se preenche com a matéria e tampouco se preenche com o que os outros dão. Eu sou um ser que se preenche na relação com Deus. Quando eu entendo isso, eu passo a olhar a vida de uma outra maneira. Então, quais são de fato as minhas necessidades? Eu quero dentro de mim aquela alegria que não é efêmera, aquela alegria que fica reluzindo dentro de mim por largo tempo, porque é a alegria de entregar uma cesta básica para alguém que está com muita fome e saber que aquela família, pelo menos por alguns dias, vai ter o que comer. Essa alegria a gente leva para casa e ela fica no nosso coração. Eu quero a alegria de fazer uma criança sorrir, uma criança órfã sorrir. Eu quero a alegria de, mesmo à distância, ajudar os refugiados que estão aí espalhados pelo mundo, como nós também um dia já fomos refugiados. Eu quero a alegria de saber que eu estou ajudando a levar assistência a essa gente que está totalmente abandonada pelas políticas, pelos governantes, pelos governos, pelos países, estão sem nação. Eu quero a alegria de ser luz. Então, quando eu me dou conta disso, então quais são as minhas necessidades? Vejam, o foco muda. Quando eu acolho essas necessidades, quando eu as respeito, aí eu dou um outro direcionamento para a minha vida. Essas são as minhas reais necessidades de preenchimento interior. Mas eu vivo uma vida que tem uma dimensão material muito forte, até porque, devido à nossa condição ainda muito precária na escalada evolutiva, nós somos ainda muito materializados. Então nós precisamos trabalhar para comer, dormir, vestir. Nós temos um corpo denso ainda, muito denso, que requer que nos cobra muitas coisas. E nós somos ainda, do ponto de vista afetivo, muito carentes. Então aí eu vou buscar outra ordem de dificuldades, quais sejam, que outras necessidades eu estou tendo. Eu estou precisando de atenção, eu estou precisando de carinho, eu estou precisando de afeto. Por que não se olhar no espelho e assumir isto? E o que fazer diante disso? Eu posso buscar esse afeto junto aos meus amigos, eu posso buscar na minha família, eu posso buscar com quem está comigo. Não, Vânia, não precisa, nós já estamos dentro da família, como é que eu posso buscar dentro da família? Quantas vezes nós estamos vivendo em família e não trocamos afeto, carinho, amor? Nós vivemos uma vida tão mecânica, tão automática. E nos tempos de mundo virtual, de celular mesmo, é que a gente fica distante. Então, cadê olhar no olho e dizer eu te amo? Cadê olhar no olho e dizer me dá um abraço e fica aqui juntinho de mim? Quando eu aceito, quando eu reconheço que necessito disso, aí o mundo vai mudando. Porque eu estou me encontrando comigo mesmo, com as minhas necessidades e buscando maneiras de supri-las. E ao buscar as maneiras de supri-las, eu também posso estar ajudando outros a suprirem suas próprias necessidades. Olha como o processo ele é individual, mas ele só se realiza no coletivo. É lindo, não é? Eu preciso acolher essas minhas dificuldades. Por exemplo, se eu estou muito irritadiça com uma determinada situação, não adianta eu dizer, eu vou ler o Evangelho, eu vou ler o Evangelho, eu vou ler o Evangelho para superar essa raiva. Não, eu tenho que acolher essa raiva. Por quê? Não é acolher no sentido de dizer, vem, fica aqui comigo, tu és maravilhosa. Não, é acolher no sentido de reconhecê-la como algo que está em ti naquele momento. Tu não tens como te livrar dela.
A raiva é uma emoção muito forte e tu não tens como te livrar dela. Então pronto, eu vou acolher, tá bem, tudo bem. Eu fiquei com raiva dessa situação, tá tudo bem, vou aqui aquietar, vou respirar, vou ver como é que eu acalmo essa minha raiva. E aí depois que eu estiver mais calmo, o que eu vou fazer? Entender as razões daquela minha raiva. Mas por que foi mesmo que eu fiquei com raiva? Não, eu fiquei raiva porque a pessoa me disse isso ou aquilo outro. E por que que essa frase te magoou? Por que que essa frase te irritou? Aí você tem que ir buscar as respostas. Ah, tá. Entendi. Então agora como é que eu posso me trabalhar para que quando essa pessoa diga novamente isso, eu não fique com essa raiva desse jeito, eu não reaja dessa maneira, ou pelo menos eu consiga acalmar um pouco a minha reação. Isso é se conhecer e isso é buscar se melhorar. Aí o evangelho faz sentido, não como imposição, mas como algo que eu vou internalizando e ajudando a lidar com aquilo dentro de mim. Quando eu vou me conhecendo e me acolhendo, eu vou desenvolvendo algo muito importante, a humildade. É muito comum a gente sempre estar com a razão. Nós sempre estamos certos, a gente acha que é perfeito, né? Não, não somos. E nem sempre estamos certos. Então, quando a gente percebe que a gente está sendo intransigente, que a gente está sendo irritadiço, que a gente está sendo, enfim, o que quer que seja, aí a gente vai percebendo que somos seres falhos, imperfeitos, que precisam ser melhorados. Eu também, não só os outros. Eu também. Então, quando a gente se encontra nesse ponto, a gente vai dizendo a humildade que nos ensina a olhar para a gente como ser em evolução. Filhos de Deus em evolução. Aprendizes, nós ainda não sabemos. E nos reconhecendo dessa maneira, a gente vai buscar aprender, desenvolver as virtudes que trazemos dentro de nós. Se eu não me acolher com humildade, com sinceridade, com autenticidade, eu não vou desenvolver as virtudes em mim. Não vou. Como eu vou desenvolver a tolerância se eu não reconheço o que está me irritando naquela situação? Eu só vou superar um problema se eu identificá-lo. Então, como eu vou desenvolver a capacidade de perdoar se eu me acho um ser perfeito que, não tenho que aceitar certas agressões, certas situações e o outro que tem que se modificar. Se eu me sinto desse jeito, nesse patamar, eu não tenho que modificar em mim. E aí só muita dor no teu coração para te fazer pensar que tu tens que mudar. E muito. A dor ensina, humaniza. Por fim, vou finalizar aqui me dirigindo às mães. Mês das mães que estamos, né? A experiência da maternidade, quanto mais intensa, mais fecunda ela se torna para que se vivencie todo esse processo a que me referi. Porque é na relação com esse ser que é tão amado, tão querido, para quem a gente quer tudo de melhor, para quem a gente já doou tudo, é na relação com esse ser, essa relação intensa, que eu vou me descobrindo também, descobrindo minhas fragilidades e descobrindo minhas potencialidades. As mães frequentemente dizem: nossa, eu não sei como foi que eu consegui, mas eu consegui fazer tal coisa. Ela se superou. Quando é que a gente se supera? Quando a gente está diante de uma dificuldade, diante de uma crise. Somente nesses momentos a gente se supera. Fora isso, não. Então, como o exercício da maternidade é um exercício que coloca as mães diante de dificuldades, de desafios constantes, elas estão em um constante processo de superação de si mesmas. Mas precisam olhar para dentro de si e observar quais são as minhas necessidades, quais são as minhas carências, como é que eu estou. Eu preciso cuidar de mim. Portanto, as mães, quando se olham dessa maneira e com as relações intensas que têm com seus filhos,
elas podem dar saltos muito maiores do que já tem dado hoje. Em síntese, para finalizar, quando nós cuidamos de nós percebemos nossas necessidades mais íntimas, nós acreditamos que somos merecedores do bom, das coisas boas. Nós também merecemos. Nós aprendemos que precisamos cuidar de nós mesmos do mesmo modo com que se cuida do filho, não é? Nós aprendemos a dizer não nos torna ruins, nos torna autênticas, verdadeiras. Quando nós cuidamos de nós, enquanto mães, nós estamos também sendo capazes de lembrar que a mãe, antes de tudo, é também filha de Deus. Antes de ser mãe, ela é filha de Deus. Ela é aprendiz. Ela é uma filha querida de Deus. Então é se colocar não só na condição de mãe, mas também na condição de aprendiz da lei de amor. E aprender a ser gentil, paciente, consigo mesmo, reservando sempre um tempo para o seu prazer, um tempo para o seu lazer, um tempo para o cuidado com você mesmo. Não é um tempo apenas para aquele lazer, o passeiozinho, ou no shopping, as compras, ou uma viagem rápida, não. Aquele momento em que você mergulha em você, em que você aquieta e que você se reencontra com você, consigo mesmo. É aquele momento em que você sai dessa roda viva, desse cotidiano e consegue mergulhar em você, se aquietando, se encontrando e buscando em você mesmo, né, as saídas para as dificuldades que você está enfrentando. É nesse momento que a gente sente conexão com o alto, que a gente sente Deus em nós, né? E essa força que vai nos fazer avançar dia a dia. Eu quero finalizar com um poema da Madre Teresa de Calcutá que diz muito, porque os filhos, eles serão filhos por muito tempo, para sempre. Esse amor se tornará eterno, ecoará no universo. Entretanto, não são teus, são filhos de Deus. E tudo a fazer é olhar para eles e agradecer a Deus pela oportunidade daquela experiência. Como diz a Madre Teresa de Calcutá, ela diz assim: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem, pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Ou seja, você também vai sempre estar presente nessa trajetória dos teus filhos. Isso é mútuo. E não é só entre mãe e filho, mas entre todos nós. Bom, encerro aqui a reflexão. Nós vamos então agora fazer a prece para nós encerrarmos este momento, não é? Agradecendo a Deus por esta oportunidade. Vamos serenando mais um pouquinho e elevando o pensamento a Deus, sentindo paz, amor no coração. Te agradecemos, Jesus, por este momento que Tu nos permites estar juntos para aprender do Teu Evangelho. Agradecemos a proteção, agradecemos os Teus ensinamentos, a Tua luz permanentemente por sobre todos nós. E nesses tempos tão agitados e intensos, te pedimos, com a humildade de aprendizes que todos somos, que nos ajudes a nos manter firmes nas estradas que levam ao Teu reino de amor, firmes no aprendizado do amor,
da paz, do perdão, da tolerância, da aceitação e de tantas virtudes que precisamos desenvolver. Ilumina o coração de cada ser, encarnado e desencarnado, que habita este planeta e ajuda-nos a avançar neste momento. Nós queremos também, nesse instante, enviar nossa gratidão à espiritualidade benfeitora, que de maneira incansável nos tem acompanhado, nos socorrido, nos iluminado, a todos nós. Que Deus os ilumine sempre. Fica conosco, Jesus, em nosso coração. Assim seja. Muito bem. Então, um grande abraço a cada um abraço de incentivo, de força, de luz, para que sigamos construindo paz, não é? Nessa jornada bonita que Deus nos deu para viver. Um grande abraço a todos vocês. Muita paz. Obrigada, um abraço.